E aí, gente, tudo bem? Eu achei essa questão das vozes verbais tão importantes, especialmente a partícula C, que eu achei interessante que tivesse uma aula só a respeito dessa partícula C. Obviamente, esta aula já está disponível para vocês lá no blog www.linguaportuguesavassaladora.blogspot.com.br e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito disso aí, tá? Eu vou fazer o seguinte, gente, para não ter confusão a respeito dessas videoaulas de português, eu vou colocar aquele mesmo clique que eu coloquei desde os primeiros vídeos, que eu coloquei lá escrito língua portuguesa em vermelho e laranja, porque assim vocês vão saber que são as aulas para vocês que são meus alunos e o pessoal que quiser assistir, sejam bem-vindos, tá? Mas se for um assunto que realmente não interessa para vocês, vocês já sabem que não precisa nem perder o tempo, tá? Que eu não vou falar de shampoo, nem de maquiagem, nem de dermocosmético, enfim, né? Vai ser outra coisa, tá bom? Pessoal, então vamos lá. Partícula C. Como a passivadora do sujeito, que transforma esse sujeito em sujeito paciente, que foi o que a gente conversou na outra aula, né? Veja os exemplos. Aprovou-se o novo candidato. Venderam-se novos imóveis. Você sabe que é um pronome apassivador porque você consegue passar para a voz passiva analítica, tá? Então, o novo candidato foi aprovado. Novos imóveis foram vendidos, tá? É tranquilo. E você sabe também uma outra questão quando é pronome apassivador, que os verbos são transitivos diretos ou diretos e indiretos. Então, aprovou quem? Venderam o quê? Tudo bem? É a perguntinha. No caso de o C ser uma partícula passivadora, a frase estará na voz passiva sintética, ou seja, neste caso o sujeito simples é passivo, candidato, porque não é ele quem pratica a ação de aprovar, ao contrário, ele é o alvo da ação verbal, ele foi aprovado. E como eu já falei aqui, uma ótima forma de comprovar isso é passar a frase para a voz passiva analítica. O novo candidato foi aprovado. Quando não se tratar desse tipo de verbo, gente, transitivo direto ou transitivo direto e indireto, vai ficar oi, um helicóptero. Você não vai conseguir passar para a voz passiva analítica, tá? Neste tipo de construção, o C é usado como pronome oblíquo reflexivo e, caso seja feita a análise sintática, observar-se-á que ele assume a função de objeto direto do verbo transitivo ao qual se liga, tá? Quando C, gente, eu comecei a ler aqui e não dei a introdução do negócio, tá? Eu vou explicar com um exemplo. Quando eu falo ela se cortou com a faca, que eu tô na voz reflexiva, o C ele vira objeto direto, porque ele acaba complementando o verbo. Porque eu pergunto assim, ela cortou quem? C. Tá? Então esse é o objeto direto. Foi isso que essa frase esdrúxula que eu li aqui quer dizer, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Observação número 1. O verbo concordará com o sujeito, como no caso de venderam-se novos imóveis, em que o verbo vai para o plural, concordando com o sujeito imóveis, que também está no plural. Por quê? Eu estou tratando de pronome apassivador. Quando é índice de indeterminação do sujeito, gente, o verbo ele não concorda, tá? Ele fica, digamos, impessoal ali, porque ele não tem um sujeito determinado, tá? O sujeito está indeterminado, então não vai ter concordância porque vai ter essa questão da impessoalidade do verbo. Observação 2. O uso de ser como partícula passivadora não deve ser confundido com seus usos como objeto direto da voz passiva reflexiva. Foi o que eu acabei de falar para vocês, tá? O ser como pronome apassivador é uma coisa. Agora, na voz reflexiva, que a ação se volta para o sujeito, ele não é pronome apassivador. Ele é um complemento verbal objeto direto, tá? Como eu acabei de falar aqui, ela se cortou com a faca. Tudo bem? Eu não vou falar de novo.
Mesmo porque está aqui, feriu-se com a faca, né? Feriu quem? Você, ela mesma, tá? Neste caso, o sujeito está oculto, indeterminado, pressupõe-se que alguém se feriu com a faca, tá? Agora, se tivesse sido ela, feriu-se com a faca, né? Sujeito ela. Agora, partícula C como índice de indeterminação do sujeito. Veja bem, gente, esse C como índice de indeterminação do sujeito, ele vai aparecer acompanhando dois tipos de verbo. O verbo intransitivo e o transitivo indireto. Mais para frente eu vou discutir isso, mas agora vamos ver isso en passant para vocês entenderem. O verbo intransitivo é um verbo que tem sentido próprio, tá? Ele não precisa de complemento nenhum. Máximo que você usa aí é algum advérbio para explicar uma circunstância, tá? Então eu falo, eu estudo. Ponto. No máximo eu posso usar um advérbio de intensidade, eu estudo muito, tá? Agora o verbo transitivo indireto, ele não só precisa de um complemento, como ele precisa de uma preposição para ligá-lo ao complemento dele. Então se eu falo assim, eu gosto, você vai perguntar para mim, de quê? Ele é um verbo transitivo indireto. Ah, eu gosto de sorvete. A minha preposição aí, complementando o verbo. Tudo bem? Essa é uma explicação básica para vocês entenderem o que eu vou falar. Então, gente, quando eu tenho essa seguinte frase, tá? A pessoa já se enrola toda, gente. Eu vou ficar gaga, vou ficar fanha. Oh, meu Deus. Precisa-se de professor. Eu já vejo aqui que esse C é índice de indeterminação do sujeito, porque eu tenho verbo precisar, que eu faço a pergunta, precisa de quê? Né? É um verbo transitivo indireto. Então, índice de indeterminação do sujeito. Vamos tentar passar para a voz passiva analítica para ver se dá certo? De professor é precisado. Índice de indeterminação do sujeito, ok? No caso de o C ser um índice de indeterminação do sujeito, ele estará sempre agregado ao verbo na terceira pessoa do singular e o sujeito será indeterminado. Eu não falo precisam-se de professores, tá? Não falo tanto precisa-se de professor como precisa-se de professores, tudo bem? O sol inunda a sala. Ou o quarto. Tá pegando o meu notebook, gente. Eu vou ter que fechar a janela daqui a pouco. Ou pelo menos a persiana, né? Vamos lá! Da mesma forma, você pode tirar a prova dos 9 tentando colocar a frase na voz passiva analítica, comprovando que é impossível, né? O professor é precisado, né? Já falei para vocês que não dá certo. Partícula C como pronome. A minha folha rasgou. André machucou-se. Pronome reflexivo, né, gente? Os cachorros feriram-se uns aos outros. Recíproco, né? É pronome reflexivo quando a ação volta para a própria pessoa que praticou. Agora, quando eu tenho pronome pessoal recíproco, gente, é que eu pratico uma ação com uma pessoa e ela me devolve. Então, eles se beijaram, quer dizer, um beijou o outro. Eles se abraçaram, um abraçou o outro, tá? Eles se socaram, um socou o outro, né? Chama-se fossilizar. Desculpa. As professoras arrependeram-se. É uma forma fossilizada que a gente fala, gente, porque o verbo é arrepender. Só que mesmo quando a gente coloca ele no infinitivo, que é a forma básica dele, ele não aparece arrepender, ele aparece arrepender-se, tá? Então a gente fala que é uma forma fossilizada, porque ela já está agregada ali junto. Esse C, ele sempre aparece junto do verbo arrepender, né? Então, virou arrepender-se mesmo na forma básica de infinitivo dele, tá? C como partícula expletiva. Os alunos riram-se. Em construções como esta, a partícula C não possui função sintática, é chamada de expletiva, pois é usada apenas como um realce estilístico. É o meu jeitinho de escrever, tá? Vocês querem ver uma... Se eu tirar, os alunos riram. Não faz diferença. Vocês já viram também o pessoal que adora fazer narração e usar o pretérito mais que perfeito? Estudara para a prova. Enxugar as louças quando a mãe adentrou a cozinha, né? Isso é um recurso estilístico, é um jeito bonitinho que
sei lá, dá mais realce para a narração, para a historinha que você está contando, que ela é de livrinho, né, gente? É bem a linguagem do livro de história mesmo, que a gente conta para criança antes dela dormir, não é verdade? Então vamos lá, partícula C como conjunção. Lembrem-se, conjunção liga orações, tá? Eu já expliquei isso aí para vocês, tá, gente? Na aula sobre frase, oração e período. Eu acho que eu vou ter que dar uma outra aula disso aqui. Não, vocês vão me perguntar na escola, se tiver dúvida. Então, vamos lá. Estarei aqui bem cedo se tudo der certo. Eu tenho uma conjunção condicional aí, né? Não tenho certeza se esta é a melhor escolha. Ela aí já está como conjunção, mas ela não é condicional, não, né? Ela está complementando aí certeza, né? Certeza de quê? Já é um complemento nominal aí. Calma que já vem isso. Como conjunção, o C não possui função sintática, mas tem extrema utilidade no período, pois ligará a oração subordinada à oração principal nas orações adverbiais e nas orações integrantes. Como eu falei, uma é adverbial condicional, a outra é uma substantiva completiva nominal. Beleza? Outros usos menos comuns para a partícula C. Minutinho que eu vou usar um spray de garganta, gente. Só vou dar aula enquanto eu tiver voz, tá, gente? É o amor. Outros usos menos comuns para a partícula C. Tem os exemplos aqui, né? Ele sempre tem um C antes de qualquer resposta, né? Eu transformei esse C em um substantivo, né? Substantivei ele e ele tem o quê? Um C. Virou um objeto direto, né, gente? Sempre tem uma condição para alguma coisa, né? Vocês já viram? A mesma coisa. Ai, sempre tem um mas, né, gente? Sempre tem um porém. É a mesma coisa, tá? O mesmo tipo de uso. E tem também ele como adjunto adverbial de afirmação ou advérbio de afirmação. Você quer ganhar um carro? Se quero, né? Então, é isso. É um uso que ele é menos comum, tá? Gente, não é possível esse povo de helicóptero aqui. Eles querem fofocar da minha vida. Aquela que tem mania de perseguição, né, gente? Pessoal, eu vou dar uma arrumada aqui nessa iluminação, que tá até boa. O problema é que o sol tá pegando direto no meu notebook e eu realmente não quero gravar uma explosão, tá? Eu vou ficando por aqui. Um beijo, saúde e paz. O resto a gente corre atrás. Se inscreva, deixe o seu like, tá? E gratidão, gente.